nossa Roy Brito, né? É nossa vida. Mas ele é teólogo, né? Ele é entendido da palavra. Como é que eu vou ficar, né? Então vamos orar, sabe pra quê? Pra Deus abrir o nosso entendimento e venha usar ele, né, como canal de bênção para falar com nós, né, nessa noite, né? Que eu creio que Deus vai falar comigo e com você, tá? Vamos orar ao Senhor. E se você tem uma causa para apresentar ao Senhor, apresente ao Senhor. Aquilo que você quer apresentar ao Senhor, apresente neste momento. Que Deus vai falar contigo nesta noite, usando o pastor Cláudio, né? Soberano Deus e Pai querido, nós te damos graças, Senhor Jesus, pelos momentos que aqui podemos, Senhor Jesus, louvar o teu nome, Jesus. Mas agora, Senhor, chegou o momento, Senhor, de tu falar conosco, Senhor. Fala com a tua igreja, com o teu povo, fala comigo, Senhor Jesus. Não aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo, Senhor Jesus, que tu quer falar comigo e com tua igreja, Pai. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Usa teu servo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor para toda a igreja. Amém. Hoje, irmãos, eu quero trazer uma palavra aqui para a igreja, falando sobre o Deus que trabalha. Existe um Deus no céu, irmãos, que Ele está trabalhando em prol da sua vida, da minha e da igreja, e também está trabalhando em prol do reino de Deus. Quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4. Lá vai dizer assim, profeta Isaías 64, 4 diz assim: porque desde a antiguidade, outras Bíblias falam desde a eternidade, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Vamos ler de novo? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Amém? Os irmãos podem se assentar. Então, irmãos, nós servimos um Deus que trabalha. Ele não é um Deus preguiçoso, Ele não é um Deus inerte, Ele não é um Deus morto, Ele não é um Deus desocupado, Ele não é um Deus desempregado, Ele não é um Deus que não tem o que fazer. Ele trabalha. E Ele continua trabalhando ainda. Ele está trabalhando em prol da sua causa, da sua luta, do seu problema, da sua aflição, da sua angústia, da sua enfermidade. Deus está trabalhando. Eu quero entrar um pouquinho na introdução dessa palavra. Nesse texto sagrado, o profeta Isaías afirma que Deus trabalha para aquele que nele espera. O Deus da Bíblia é o Deus que trabalha. Para provar isso, a Bíblia já inicia com Deus trabalhando. Você vai ver lá em Gênesis capítulo 1, do 1 ao 31, na criação, Deus trabalhou. Ele criou céus e terra, Ele criou o homem, Ele criou o universo, Ele criou o sol, a lua, Ele criou as galáxias, Ele criou os planetas e Ele criou você. Aleluia. Em todas as gerações, Deus criou pessoas. Até o próprio Satanás, quem criou ele foi Deus. Até o próprio inferno, a Bíblia diz que ele foi criado para o diabo e seus demônios. Então você vê que o diabo ele não cria nada. Tudo quanto existe nesta terra, existe a mão de um Criador. E o nome dele é Elohim, o Deus Criador. Então Deus ele cria, ele gera. A Bíblia diz que ele chama a inexistência a existência. Onde está isso? Romanos 4,17. Aquilo que não existe passa a existir a partir da palavra liberada por Deus. Você pode estar no problema que for, na luta que for, na adversidade que for. Se você orar e chamar a inexistência, a existência, ela vem. Você quer uma prova disso? Eu vou dar para você. A Bíblia diz que Deus chama Moisés para ir no Egito. Moisés já tinha vindo do Egito. Com 40 anos sai de lá. Com 80 anos Deus aparece para ele. Com 120 anos
ele já estava lá trazendo o povo do Egito para o Sinai. A Bíblia diz que Deus chama ele e ele fica encurralado com a situação. Ele sai, Faraó vinha perseguindo, rocha de um lado, o mar vermelho do outro lado, e Moisés não tinha o que fazer. E a Bíblia diz que Deus falou: o que você tem na mão? Falou: um cajado. Ele falou: então estende o cajado. Quando ele estendeu o cajado, o mar vermelho se abriu. Deus criou um vento e criou uma situação e criou um caminho no meio do mar para Israel passar. Esse é o Deus que trabalha. Ele trabalha em prol do seu povo. Deus trabalha em prol da sua igreja. Deus trabalha em prol daqueles que têm compromisso com Ele e com a sua obra. E quando você tem um trabalho, é uma coisa. Quando você está desempregado e não tem o seu trabalho, é outra coisa. Mas eu não quero falar desse tipo de trabalho. Eu quero falar de um trabalho espiritual, moral, racional, intelectual, que Deus trabalha em prol das famílias. Deus trabalha em prol do seu reino. Deus trabalha em prol do senhorio de Cristo. Deus trabalha em prol da minha e da sua vitória. Vai depender de você crer na palavra. Deus não dorme, não tira férias, nunca cruza os braços. Deus trabalha incessantemente. Lá em João 5,17, pode abrir lá para você ver. Jesus disse assim: meu Pai trabalha até agora. Então, se Jesus falou que o Pai dele, que é Deus, trabalha, imagine ele. O que ele disse em João 14,2? Ele falou: vou preparar morada, e quando eu for, voltarei. Então Jesus está preparando morada no céu, para mim e para você. E que tipo de morada você quer ter lá no céu? Vai depender do seu trabalho aqui na terra. Tem um hino que fala assim: posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Quantas almas tu vai apresentar ao Senhor? Para eu apresentar uma alma lá no Reino dos Céus, e para você apresentar alguém, nós temos que trabalhar, regaçar as mangas e trabalhar na obra, na seara, no reino de Deus. O próprio Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Você vê que Jesus não é desocupado, ele está trabalhando também. Portanto, meu querido irmão ou irmã, se esforce e faça a sua parte, pois Deus está fazendo a parte dele. Deus está trabalhando por você, Deus trabalha por todos nós. Agora nós vamos entrar na palavra, amém? O trabalho de Deus nas Escrituras. Nunca me esqueci de uma frase que o renomado pastor Silas Malafaia, todo mundo conhece ele, disse em uma entrevista à revista Veja. Olha o que ele disse: se você não pode fazer, Deus pode mover o mundo todo para fazer o que você não consegue fazer. Porém, se você pode fazer, Deus não move uma palha para fazer o que você mesmo consegue fazer. Ou seja, Deus não move uma agulha. Se você tem perna, tem mão, tem braço, tem mente, tem saúde, tem vida, e você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Agora, se você não pode fazer, Ele vai fazer. Por exemplo, está desempregado, você sai cedo e vai atrás de uma porta de emprego, Ele vai abrir a porta. Agora, se a pessoa não está trabalhando, fica dormindo até o meio-dia, Deus vai abrir alguma porta aí? Eu duvido. Então, nós temos que ter a nossa iniciativa. Quando nós fazemos a nossa parte, Deus cumpre com a dele. Estão entendendo? Deuteronômio capítulo 28, versículo 47. Moisés escreve que Israel não havia servido ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. Então Israel murmurou, pecou. Deus trabalhou para aquele povo. Em vez de eles serem gratos a Deus, murmuraram. O que Deus mandou? Serpentes abrasadoras no meio deles. Então nós não temos que murmurar, reclamar pelo que Deus nos dá. Se você tiver arroz, um feijão e uma carne ou um ovo para comer, agradece a Deus por isso. Seja grato. Você tem um pãozinho, uma mortandela para comer, agradece a Deus por isso. Seja grato. Muitos nem isso têm. Então nós temos que ser grato a Deus nas muitas coisas e nas mínimas coisas.
Paulo disse que ele aprendeu a ser grato tanto na bonança como na escassez, tanto na fartura como na necessidade. Em tudo nós temos que ser grato a Deus. Tudo. Veja o que diz o livro do profeta Neemias, capítulo 9 e versículo 17. Lemos que Deus é perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade. Eu tive um pastor comigo, a minha esposa está ali, a Rosane, ela conheceu ele. Ele faleceu, ele está na eternidade já. Ele tinha 88 anos de idade. Ele falava que o mesmo tanto que Deus tem de amor e de misericórdia, Ele tem de justiça e de juízo. Então, assim como Deus é um Deus bondoso, é um Deus clemente, é um Deus que tem paciência, é um Deus justo, é um Deus santo, Ele também é um Deus reto. Ele também é o justo juiz de toda a terra. E às vezes as pessoas acham que fazem as coisas e Deus não está vendo. Falam e Deus não está vendo. Mexem onde que não é para mexer e Deus não está vendo. Tudo os olhos de Deus vê. Tudo. Nada escapa. Deus vê os seus pensamentos, vê a sua mente, vê o seu coração, vê o seu deitar, vê o seu levantar. Veja lá o Salmo 139. Abre lá para você ver. Do 1 até o 7. Ele fala dos atributos de Deus, onisciência e onipotência. Ele diz: para onde irei eu do teu espírito? Para onde fugirei eu da tua face? Não tem como se esconder de Deus. Se você for lá em Jeremias 23 e 23, a Bíblia diz: porventura abrir-se-ia o homem uma toca, de maneira que eu não veja. A toca seria cavar um buraco e se esconder lá dentro. A Bíblia diz que Ele é Deus de perto e Deus de longe. Então tudo Deus vê, tudo Ele conhece. E nesse tudo Ele está o quê? Trabalhando. Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então não importa a situação, não importa a circunstância. O que importa é que tem um Deus que está trabalhando acima de tudo, e sobre tudo e sobre todos Ele reina. Ele age. Ele é grande. Ele é poderoso. E Ele vai fazer. Queira Satanás ou não, nada pode impedir o agir de Deus. Nada. Só tem uma coisa que pode impedir de Deus agir na minha e na sua vida. Se chama pecado. O pecado impede. O pecado, a desobediência, a rebeldia, feitiçaria. A Bíblia diz que a rebeldia é comparada ao pecado de feitiçaria. Então, se você tem uma vida de submissão a Deus, você é temente a Deus, você ora com subordinação a Deus, com certeza Deus vai fazer por você. Mas depende de nossas atitudes, depende de nosso procedimento. Nós temos que ser coerente à luz de toda a Bíblia. Estão entendendo a palavra? Então vamos mais um pouquinho adiante. De acordo com a Bíblia, Deus não tem compromisso com preguiçosos. Para os preguiçosos Ele manda uma mensagem: vai ter com a formiga o preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio. Isso está lá em Provérbios 6:6. Tem pessoas que dão desculpa: irmão, estou na prova. Está na prova, mas não vai atrás do serviço. Está na prova, mas não se mexe. Está na prova, mas não sai do comodismo. Ele não está na prova, ele pegou a prova na própria mão. Pegou a prova, sai dessa prova aí, que essa prova não vem de Deus. Deus não vai dar uma prova para você se Ele não te mandar o recurso. Quando Deus pegou o povo de Israel e levou para o deserto, a Bíblia diz que Deus levantou uma coluna de dia, uma nuvem que dirigia eles de dia, e de noite aquela nuvem se tornava em coluna de fogo. E em todo tempo Deus nunca desamparou Israel. Quando não tinha comida, você já pensou nisso? Ele mandou uma chuva de codornizes de dentro do mar. Eu fiquei pensando nisso. Como é que pode o mar produzir codorniz? Codorniz é um frango assim marrom, uma codorna, tipo de uma galinha. Deus criou aquilo do nada. Para quê? Para matar a fome do povo de Israel que queria carne.
E quando não tinha codorniz, ele fazia descer um maná do céu, que tinha todas as proteínas que um alimento tem. E Deus deu ordem para pegar a medida correta. Aí tinha aqueles gulosão, aqueles esganados, aqueles mortos de fome, que não cria na providência, pegava mais do que Deus mandou, criava bicho e apodrecia. Tem gente que não crê que Deus vai prover amanhã. Isso é falta de fé, isso é incredulidade. Então você não crê no trabalhar de Deus. Então você está duvidando da palavra de Deus. E quando você acredita nas promessas do Senhor, você está dizendo: eu creio que o meu Deus está trabalhando por mim. Eu creio que tem um Deus que se importa comigo. Eu creio que tem um Deus que se importa com você. O que é que Jesus disse para Tomé? Jesus chamou Tomé de incrédulo porque ele não creu na palavra dos discípulos. Os discípulos falaram que ele tinha ressuscitado. Ele falou: só creio se eu botar a mão nos buracos e ver os cravos. Jesus aparece para Tomé e falou: vem cá, deixa de ser Tomé e seja crente. Então muitas vezes nós temos que crer na palavra, acreditar na palavra, porque eu sempre disse e digo: a maior profecia que existe é a Bíblia, a maior revelação que existe é a Bíblia. Não existe nenhum livro que tenha tanta promessa tanto quanto a Bíblia. E a Bíblia, ela é inerrante. A Bíblia, ela é infalível, porque ela é a palavra do Eterno. Ela não é palavra de homem. Tudo quanto está escrito aqui foi soprado, inspiração divina. Foi o sopro de Deus que soprou. A Bíblia foi escrita mais ou menos por uns 40 autores. Todos eles, uns eram reis, outros eram discípulos, outros eram profetas, outros eram juízes, outros eram boeiros, como foi o caso de Amós. Cada um que Deus chamou, Deus deu a ele e a ela inspiração. Porque quando a inspiração de Deus entra na vida de alguém, ela entra para um propósito e para uma finalidade: salvação. Então eu quero que os irmãos entendam que Jesus, ele está trabalhando. Ele está trabalhando para te ajudar. Ele está trabalhando para te salvar. Ele está trabalhando para te restaurar. Ele está trabalhando para te resgatar. Ele está trabalhando para mudar a tua história. Mas depende de você crer na palavra de Deus ou não. O Salmo 127, versículo 1. Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia afirma que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O nosso trabalho só tem êxito com a bênção do Senhor. Você sabia disso? Se não tiver a bênção do Senhor, são dores. Veja Provérbios 10, 22. A Bíblia diz que a bênção do Senhor não acrescenta dores. Então quando Deus trabalha, você pode ver isso no casamento. Quando o casamento é abençoado, não tem contenda. Não tem, irmãos. Não tem bate-boca, não. Não tem briga. Agora, quando Jesus não está presente, é cabo de vassoura que voa, é panela de pressão que voa, é palavrão, é briga, é novela, é um para lá no celular, é o outro para cá, é um dorme para o norte, outro dorme para o sul, porque Deus não está trabalhando. Agora, se o casal se perdoar e o casal começar a orar, aí Deus muda. Aí naquela casa passa a ter louvor, passa a ter adoração. Isso não é aquela contenda, é aquela falsa aparência. Aí no dia da ceia: amorzinho, você me perdoa, meu chuchu, meu chocolate, minha princesa, meu rei. Irmãos, e aquilo ali é uma hipocrisia terrível, e vai empurrando com a barriga, e Deus fala: se converta a terra, se conserta, desce na minha presença, deixa o pecado, deixa as coisas erradas, porque nós temos que ter compromisso. Ou você acha que Deus não vê o que acontece dentro do teu lar, da tua casa? Ele vê, e para Ele trabalhar na minha e na sua vida, você tem que dar espaço. Não adianta você querer ostentar uma falsa espiritualidade, que Deus sabe que você não é tudo isso. Quantas pessoas que são assim? Agora, quando você deixa Deus trabalhar, Ele pega esse vaso de barro que é eu e você, e Ele leva para a olaria e começa a trabalhar. E às vezes o carpinteiro passa a lixa, e quando ele passa a lixa, ai, 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 meu Deus,
Ai, Jesus! Quando o carpinteiro passa a prega para tirar os calombos, ai, meu pai, eu não aguento a prova, ai, eu não aguento a luta. Você aguenta. Aí o vaso começa a jejuar e orar. Aí Deus vai tirando as provas e a coisa começa a mudar. Agora, quando não tem oração, não tem jejum, vai ter levante, vai ter contenda, vai ter briga, vai ter murmuração, vai ter prova. Aí quando o crente se lembra de Deus, fala: Senhor, trabalha no meu lar, Deus. Trabalha no meu casamento, trabalha nos meus filhos, trabalha na minha casa, trabalha no meu emprego, trabalha no meu patrão, na minha patroa, me dá condição para adquirir isso, me dá condição de eu ter isso. Eu conheço pessoas que têm 3, 4 empregos, irmãos. E tem pessoas que não têm nenhum emprego. Eu falo: tem alguma coisa de errado aí. Estão trabalhando, outros viram escravo do trabalho. E outros, ao contrário, são preguiçosos, não querem trabalhar. Então, deixa Deus trabalhar na sua vida com padrões da Bíblia, com princípios da palavra de Deus. Estão entendendo a palavra? Sim ou não? Livro de Esdras, capítulo 8, versículo 22. O sacerdote Esdras descreve a maneira que a boa mão do nosso Deus trabalha por nós, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem, mas a sua mão e a sua ira sobre todos os que o deixam. Então, a mão de Deus, ela se estenderá, e ela se estende sobre a minha e a sua vida. Por quê? Porque nós buscamos o Senhor, porque nós tememos o Senhor. A Bíblia diz que a maldição, ela habita na casa do ladrão. Você sabe o que é isso? A pessoa rouba um banco, assalta alguém, toma uma moto de alguém, toma um carro, sequestra um empresário. A maldição de Deus está lá. Porque ele está adquirindo bens que não trabalhou, ele roubou. Então a maldição de Deus está lá. Isso está lá em Zacarias. Você pode ler lá que você vai encontrar. Agora, a bênção do Senhor, lá para a Camantúria, na Canarábia, ela está na casa do justo. A bênção do Senhor, ela está na casa daquele que tem uma vida de honestidade, de integridade, de caráter, de conduta e de procedimento correto perante Deus, perante a sociedade, perante as leis dessa terra. Porque Deus tem balança justa. A balança de Deus não tem 2 pesos, não. Lá é igual. Se você olhar no símbolo do direito, no símbolo da OAB, da Ordem dos Advogados, tem uma balança e uma espada subindo, e tem 2 balanças niveladas, uma do lado direito e a outra do lado esquerdo. A balança de Deus é mais precisa do que aquela ali. Porque na balança de Deus não tem injustiça. Na balança de Deus não tem 2 pesos. Na balança de Deus não tem mexerico. Na balança de Deus não tem fofoca. Na balança de Deus não tem lá atrás. A balança de Deus só tem verdade. Aleluia! Vocês sabiam que quando uma pessoa ele vai diante do tribunal, ele põe a mão em cima da Bíblia e ele fala assim: prometo dizer a verdade, somente a verdade e nada mais do que a verdade? Como que uma pessoa que se diz ser um crente, ele quer que Deus trabalhe em prol da sua vida, ou se diz ser um cristão, se ele não anda conforme as normas e as regras do que está escrito aqui dentro? As normas e as regras do crente está aqui, ó. O manual de Deus para mim e para você está aqui. Ontem eu falei numa igreja que eu dei uma saudação lá. Eu vou falar aqui. A porta não passou por reforma, ela continua estreita. Para eu e você entrar no céu, nós temos que entrar pela porta estreita. Então existem regras e normas dentro da Bíblia que eu e você temos que obedecer. É condicional isso aqui. Deus trabalha sim por aquele que nele espera. Mas Deus, ele vai olhar para o meu e o seu coração, para a minha e a sua atitude, para o nosso comportamento, o nosso temperamento, os nossos relacionamentos, os nossos laços de amizade. Hoje eu estava falando com o pastor Remi, a missionária do Remi, esposa dele, o pastor Antônio Saturnino, a esposa dele, a irmã Eliana, e eu e a minha esposa Rosane. Estávamos conversando aqui. Não é todo mundo que você pode trazer para dentro da sua casa. Não é todo mundo que você pode confiar.
Porque dependendo da pessoa que você trouxer, você pode trazer a bênção do Senhor. E dependendo da pessoa que você trouxer, você pode trazer um grande problema e até destruir o seu lar e arruinar a sua família. Por causa de conversas que Deus não está. E quando Deus não está naquela conversa, Ele não está trabalhando. Quem está trabalhando ali é Satanás e seus demônios. Então o crente tem que ser vigilante. Porque Deus trabalha através da sua palavra. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus disse assim, ó: seja o vosso falar, ou seja, isso é para mim e para você, o nosso. O vosso falar é uma regra de sim e de não. Deus está dizendo sim e não, não e sim. Se Deus falou para você não ir, não vá. Se Ele falou para você ficar, fica. Se Ele falou para você ir, vai. É como um farol. Se o farol estiver vermelho, breca, porque senão vem outro lá para cá e te arrebenta. Se o farol está verde, vai em frente, mas dá uma olhadinha, se não vem um desnorteado lá, encontra a mão para causar um acidente. Se o farol está amarelo, fica em estado de alerta. Pois bem assim é a palavra de Deus. Deus está trabalhando em nosso favor. Cada dia Ele te dá uma porção da palavra. Para quê? Para que tu cresça em graça, em conhecimento, em estatura, na presença dEle. De acordo com o Salmo, capítulo 127, o versículo 2, olha o que diz a Bíblia: enquanto estamos dormindo o nosso sono, o guarda de Israel que não dorme e nem dormita está providenciando o nosso pão. Ou seja, Deus está trabalhando em nosso favor. Os preguiçosos gostam deste versículo para justificar sua preguiça. Porém, isso mostra que o nosso Deus continua trabalhando por nós enquanto estamos descansando das nossas fadigas do dia a dia. Você sabe quantas horas eu dormi essa noite? Menos de 3 horas. Estava numa guerra com Satanás lá. Eu estava dormindo lá, o diabo chegou no quarto, era 3:30 da manhã, e eu não consegui dormir. O diabo se materializou lá, irmãos, na casa lá onde eu estava dormindo. Eu falei: sai daqui, Satanás, em nome de Jesus. Então, vivemos um mundo espiritual, lutamos uma guerra desigual, lutamos contra um Satanás no qual não enxergamos ele, lutamos contra principado e potestade, lutamos contra castas de demônio, e você só vai vencer isso se você tiver uma vida de jejum e oração, observância constante na palavra, submissão a Deus e obediência à sua palavra. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 5:6: Glória a Deus. sujeitai-vos, pois, a Deus, e depois resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Nós temos que nos sujeitar a Deus. Depois você vai resistir o diabo. Se você não se sujeita a Deus, como é que você quer resistir o capeta? Não tem como. É a Bíblia que fala isso. De acordo com o livro de Eclesiastes, capítulo 5 e o versículo 19, olha o que diz na Bíblia: além de trabalhar por nós, o nosso Deus nos dá o privilégio de gozar do fruto do nosso trabalho. Ou seja, se você tem um trabalho e você traz o seu dízimo, a sua oferta na casa do Senhor, seus 10%, você vai gozar 90% daquilo. E dependendo da sua administração, você vai gozar do fruto. Porque tudo que nós temos, que Deus nos deu, é fruto do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso empenho, da nossa dedicação. E quando você trabalha na obra de Deus, na seara do Mestre, Ele te abençoa. A Bíblia diz que Deus, Ele manda a bênção para você 30, 60 e 100 vezes mais. Porque a nossa vida é o quê? Resultado daquilo que nós plantamos. É, resultado. Você semeia, você colhe. Você planta, você colhe. No mundo espiritual não é diferente. Mas nem todo mundo Deus chamou para ser pastor. Nem todo mundo Deus chamou para ser missionário e missionária. Nem todos Deus chamou para ser profeta e profetisa. Não. Cada um na sua designação. Cada um na sua função.
cada um na sua caminhada, cada um na sua responsabilidade, cada um no seu compromisso, cada um no seu a fazer, cada um no seu propósito. Você tem que entender isso, crente. Você tem que discernir, saber distinguir. Olha para os dedos da sua mão, eles não são iguais. Você tem que saber distinguir um do outro, mas você precisa deles. Assim é a igreja. Tem os dons, você não pode tirar os dons, senão ela morre. Tem os instrumentistas, tem os pregadores, tem os teólogos, tem os pastores, tem os doutores. A Bíblia diz que são 5 ministérios. Uns são apóstolos, outros evangelistas, outros é pastores, outros é doutores e outros são mestres. Eu falei esses dias numa igreja, eu vou falar aqui. Não importa o tijolo. Eu e você somos um tijolinho da construção. Não importa em que fileira você está nessa parede. Se você está embaixo, no meio ou em cima. O que importa é que você é útil no reino de Deus. Aleluia. E quando você é útil, Deus ele vai trabalhar com as ferramentas que você tem. Se você estiver na estrada e furar o pneu do seu carro, e você estiver sem o esterpe e sem a chave para trocar, ou então você tem o esterpe e tem a chave, mas não tem o macaco, o que acontece? Você vai ficar na mão, porque o macaco é uma ferramenta para você levantar o carro e trocar. Assim é o mecânico. Ele tem um monte de ferramenta lá na sua mecânica. Se faltar as chaves principais para ele abrir um motor e montar um motor, ele não consegue fazer o serviço. Ele está trabalhando ali. Agora você imagine Deus, ele olhar para a sua igreja na terra, falar: hoje, aquela serva minha, aquele servo meu não veio para a casa do Pai para me adorar. Aí Deus vai olhar e vai ver o que ela está fazendo na sua casa, ou no seu afazer, ou se ela saiu da casa de Deus, ou se virou um pródigo, uma pródiga, ou se está voltando para a casa do Pai. Deus está trabalhando para trazer essas almas de volta. Teve uma ocasião que eu estava indo para o Monte do Jardim da Luz aqui em São Paulo, a pé. Acho que eram umas 4 horas da manhã. Eu entrei numa biqueira, num lugar de tráfico de drogas, sozinho, com uma pilha de folheto na mão, e comecei a evangelizar e a pregar. Aí um dos malfeitores lá, dos traficantes, dos maconheiros lá, dos drogados, falou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: o que você não pode fazer. Falei: eu vim falar de Jesus. Eu falei: e você, com esse cigarro de maconha, está fazendo o que aqui? Aí ele regalou os olhos para mim, eu tirei a touca da cabeça, eu falei: deixa eu me apresentar para você. Digo: você sabe quem sou eu? Para estar aqui 3 horas, quase 4 horas da manhã, só eu e Deus? Eu falei: eu sou um pastor, já que tu não vai na igreja, a igreja veio até você. Aleluia. Aí ele já foi apagando o cigarro de maconha, o outro já foi escondendo as armas lá, um já foi encostando no muro, e o chefão dele: deixa o pastor pregar para nós. Falei: pois eu vou pregar, abre esses ouvidos aí. Aleluia. Comecei a pregar. Eu falei: olha, Jesus morreu na cruz para te salvar. Jesus morreu na cruz para te libertar da maconha, te libertar das drogas, te libertar do crime, te libertar do pecado. E um só começou a chorar, e outro: eu sou ex-crente, a minha mãe é crente, ô pastor, ora por mim, ora por mim. Eu falei: eu vou orar sim. E eu semeei a palavra, e naquele momento ali, Deus estava trabalhando no coração deles, na mente deles, na alma deles, na consciência deles. Se eles morrer e for para o inferno, eu estou livre do sangue deles. Aí naquele dia, Deus vai abrir o livro, dizer aqui: ó, eu mandei o meu servo de madrugada pregar para vocês. Vocês não foram para a igreja porque não quiseram. Porque enquanto nós pregamos a palavra, o Espírito Santo de Deus trabalha nos corações. Como que ele trabalha? Convencendo o homem e mulher do pecado, da morte e do juízo. Quem convence o homem e a mulher do pecado, da morte e do juízo, não sou eu, é o Espírito Santo, através dessa palavra da Bíblia. Glória a Deus. Então, Deus está trabalhando. Talvez você não está entendendo o vento que está passando, a prova, a luta, o aperto, as dificuldades, as necessidades, as afrontas, as adversidades. Porém, Deus está no controle, trabalhando. Glória a Deus. E a maneira como Deus trabalha não é do seu modo e nem do meu. Deus não é um legalista, mas Deus também não é um bagunçado.
Deus ele trabalha e põe a casa em ordem. A Bíblia diz que o profeta Isaías, ele chega para o rei Ezequias e fala: rei, põe a tua casa em ordem, tu vai morrer. E se você ler a história de Ezequias, ele reinou 52 anos em Israel. E foi um homem que teve experiência com Deus. Só que no final da sua vida, ele não procurou Deus. Então o que eu quero dizer com isso? Deus trabalha conforme a vontade dele, em prol dos seus filhos e de suas filhas que hão de herdar a salvação. Ou você está pensando que todo mundo que frequenta uma igreja vai entrar no céu? Mas não vai mesmo. O reino de Deus, ele tem um rei que reina sobre esse reino, que lá em Apocalipse 19 fala que ele é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Deus ele conhece todos os dias da sua vida, e ele trabalha em meu seu favor todos os dias. Às vezes nós passamos por processo de humilhações. As pessoas querem nos humilhar. E você fala: Deus, eu não estou entendendo. Eu te sirvo, eu te busco, eu vou para a tua casa, eu oro, eu jejuo, eu consagro, eu subo um monte, desço um monte, faço tudo certo. E por que estou nesse processo? Por que estou nesse evento? Por que estou nessa luta? Por que nessa prova? Por que nunca acaba isso? Jesus disse para Pedro: o que eu faço agora, João 6,13, tu não entendes, entenderás depois. Por quê? Porque se você entendesse, ficava muito fácil. Você vai falar: para que eu vou para a igreja, se eu já sei o que vai acontecer? Para que eu vou cantar? Para que eu vou adorar a Deus? Para que eu vou servir a Deus? Porque a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Então a glória dele, o que diz lá em Romanos 11:36, diz assim, ó: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então a glória é dele, o poder é dele, o louvor é dele, a adoração é dele, a oração é para ele e a pregação também fala dele. E para que ele venha agir na sua família, no seu lar, no seu trabalho, no seu apogeu, você tem que buscá-lo. A Bíblia diz assim, Jeremias 29:13: e buscar-me-eis e me achareis. Olha a condição: quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem gente que quer buscar Deus relaxadamente, não está buscando a Deus. Você tem que buscar o Senhor com seriedade, com compromisso, com pontualidade. Se tiver lá para você entrar no seu trabalho 6 horas da manhã, se você chegar às 6h20, o que acontece? O patrão te dá um gancho e manda embora. E o culto começa às 7 horas, porque não chega às 7 horas. Ah, depois da oração, depois do louvor eu vou. Aí o crente chega às 8 horas. Olha como é que ele chega. Já começou? Eu vou lá. Você tem que ter um período de oração diante de Deus, humilhação, um período de louvor, de adoração ao Senhor, e um período de ouvir a mensagem, escutar a palavra, ter reverência na casa do Senhor, para aprender na casa de Deus, porque aqui é a escola de Deus. A igreja é a escola de Deus. No tempo dos profetas tinha a escola dos profetas. Tem igreja que tem a escola dominical, tem igreja que tem teólogos que dá curso de teologia, e tem igreja que não tem recurso, não dá, mas ela não deixa de ser igreja por causa disso. Então o mesmo Deus que trabalha na igreja grande, rica, ele também trabalha na igreja pequena e pobre. Trabalha. O mesmo Deus que socorre o ricão, ele também socorre o pobre lá da favela, lá da periferia, porque ele é Deus. O mesmo Deus que olha para o empregado que tem um bom emprego, também olha para o desempregado que não tem nenhum mantimento dentro de sua casa, e ele vai lá e manda a provisão, porque ele está o quê? Trabalhando. Ele está agindo. A Bíblia diz que ele é o pai do órfão, ele é o pai do estrangeiro, ele socorre os necessitados, ele olha para o gemido dos presos. Você sabe o que é isso? Deus olha para o gemido do preso. O preso que matou, que roubou, que aprontou, que está lá na cadeia, Deus olha para ele, porque vê nele o quê?
arrependimento. E às vezes as pessoas não querem se arrepender de seus pecados. Aí fala assim, mas o pastor prega contra o pecado. Parece que é pecado pregar contra o pecado. Nós temos que pregar o arrependimento que João Batista pregou, arrependei-vos. Temos que pregar o arrependimento que Jesus pregou. Temos que pregar o evangelho que Paulo pregou. E temos que pregar a mensagem que Jesus pregou. Por isso que eu disse que a porta não passou por reforma. O evangelho é o mesmo. E o Deus que trabalha é o mesmo. Vocês estão entendendo a palavra, irmãos? Amém? Então vamos lá. Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 33. Jesus afirma que o Pai Celestial trabalha sustentando as aves dos céus, vestindo os lírios do campo e suprindo todas as suas necessidades. Se Deus se preocupa com passarinho e com lírio do campo, por que Ele ia deixar de se preocupar com você e comigo? Por quê? Se Deus se preocupa com um cadáver que está lá enterrado, lá no cemitério, por que Ele não vai se preocupar comigo, com você que está vivo? Então tem um Deus que está trabalhando no mundo espiritual, no mundo moral, no mundo intelectual, no mundo carnal, em todos os mundos, em todas as dimensões. Talvez você não entenda, mas Deus vai fazer você entender. Quando você inclina o teu coração, a tua alma, o teu espírito, a tua mente, em buscar o Senhor, Deus vê o intuito do seu coração. Eu lembro olhando para essas crianças aqui, esses adolescentes, eu me lembro de quando eu era pequeno, eu ia para a igreja. Muitas mensagens eu já escutei. Muitas mensagens. Hoje eu tenho 49 anos de idade. Não estou tão velho assim, minha esposa também está na casa dos 49. Eu sou 3 meses mais velho que ela. Eu completo 50 anos em janeiro, do mês que vem, e ela no mês de abril completa os 50. 4 meses só mais velho que ela. O mesmo Deus que olha para o velhinho de 80, 100 anos, 120, 200 anos, Ele olha para um bebê que está sendo gerado no ventre de uma mãe. E Ele está trabalhando e gerando vida ali dentro. Você já pensou? Deus trabalha no ventre de uma mãe. Ali Ele cria cérebro, mente, alma. Ele cria orelha, nervo, cartilagem. Ele cria sangue. Ele cria uma vida e Ele gera. Ele está trabalhando. E a mãe sente as contrações. E a criança se mexe lá dentro. E quando o bebê é tirado do ventre da mãe, a criança chora, a mãe se alegra. Porque teve um Deus que trabalhou ali. A Bíblia diz que quando Jeremias fala, Senhor, eu não sei falar. Jeremias 1,4. Lá no Jeremias 1,18, 19, ele fala assim, ó, desde o ventre da tua mãe eu te conheci lá. Eu te gerei lá dentro. Eu trabalhei para que tu viesse à tona, Jeremias. Eu te projetei e eu vou te enviar. Eu te projetei e eu vou trabalhar. Às vezes a circunstância não é a favor para mim e nem para você. Mas quem disse para você que Deus depende de circunstância ou de situação para Ele fazer? Quem disse isso? Deus não está limitado, irmãos. O poder dele é ilimitado. Ele é grande. Mas Ele é tão grande que Ele criou todos os universos que existem, que nem eu e você conhece. As galáxias, os meteoros que tem para cima, os planetas. Ele criou a eternidade. A Bíblia diz que de eternidade a eternidade Ele é Deus. E um dia, creia você ou não, todos irão morrer. E todos irão ressuscitar. Uns para vergonha eterna e desprezo eterno, e outros para condecoração eterna e honra. Está lá em Daniel, que fala que no fim dos tempos vai acontecer isso. Então Deus está trabalhando em prol da sua igreja, em prol da sua vida, em prol da sua família e em prol da sua salvação. Hoje eu estava gravando um programa ali com o pastor Remy Xavier, e eu ia falar de restauração e acabei falando de um outro assunto que também é importante e necessário. Aí
Eu subi para cá, a minha esposa subiu, o pastor Antônio subiu, a esposa dele subiu, aí a missionária subiu e o pastor Remy subiu. Eu falei com Deus lá, o Senhor, que palavra que eu vou trazer para a tua igreja hoje? Aí Deus falou assim, Isaías 64:4. O que diz lá? Que nunca se viu um Deus além de ti que trabalha em prol daquele que nele espera. Então espere nas promessas do Senhor, como Israel está esperando o Messias voltar, e ele vai voltar. Como a igreja espera ser arrebatada, espera com confiança, com esperança. E você vai ver que a esperança do crente, do cristão, ela não será frustrada. O diabo pode até tentar frustrar, mas não vai conseguir. Porque quem te prometeu não foi o diabo, foi Jeová. Quem te prometeu não foi um homem qualquer, foi Emanuel, o Deus conosco. Quem te prometeu foi Jesus, o leão da tribo de Judá. Quem te prometeu foi o grande autor e consumador da sua fé. Crente anda de fé em fé, de vitória em vitória, de luta em luta, de conquista em conquista. Mas o crente é como um gráfico. Você sobe, desce, sobe, desce. Sempre você está subindo mais. Você está sempre crescendo. Crescendo com luta, aprendendo. Porque tem alguém que está trabalhando em seu favor. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão entendendo a palavra? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Livro de Atos, capítulo 14, versículo 17. Olha o que Paulo descreve. Paulo descreve o trabalho de Deus em prol de todos os homens, dizendo que Deus não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos do céu, dando-vos chuvas em tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Você sabia que é Deus que dá a nós todo dia o sol de graça, o oxigênio de graça, a chuva de graça, a sombra de graça, o calor de graça? Se Deus tirar agora nesse momento o oxigênio de mim, de você, o que acontece? Nós caímos mortos. Então você vê que tem um Deus que está trabalhando no mundo visível e no mundo invisível, que vai muito além daquilo que você possa pensar ou imaginar. Deus está dizendo ao meu servo, minha serva, não temas que eu estou contigo. Tem hora que a coisa fica tão embaraçada que você se questiona, se indaga e se pergunta. Você fala, meu Deus, eu não vejo saída. Meu Deus, eu não sei o que fazer. Aí vem aqueles porquê, vem aqueles pontos de interrogação, vem aquelas indagações na nossa cabeça. Mas eu te sirvo há tanto tempo, Senhor. E Deus fala, aquieta o teu coração que eu estou trabalhando. Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O problema é que a gente não se aquieta. A gente quer falar e acaba se precipitando e acaba pecando, porque não está vendo o trabalhar de Deus. E quando você não vê, dá aquela ansiedade por dentro, dá aquela queimação no estômago, dá aquela vontade de comer, aquela vontade de beber, aquela vontade de sair correndo, e dá aquela frustração. Deus não quer o povo dele assim. Deus quer um povo alegre, animado, contente, louvando, adorando, exaltando, magnificando e dizendo que só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Já vamos concluir. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, veja o que Paulo falou para Timóteo. Paulo fala ainda do trabalho de Deus, para que todos os homens sejam salvos, dizendo que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Aí vem a primeira pergunta: como é que todos os homens vão se salvar se não é enviado missionários? Se não tem pessoas preparadas, qualificadas para pregar o Evangelho? Se não tem missionários para semear a semente do Evangelho? Então quem está retardando o trabalho de Deus não é Deus, somos nós mesmos. E tem pessoas que não querem investir no reino de Deus
por causa dos escândalos. Você não tem que olhar para escândalo. Você tem que olhar para o reino dos céus e lembrar que o que você fizer, quem vai te retribuir não é homem e nem mulher, é o Senhor Jeová. Quem vai te retribuir é o próprio Deus. Porque se você for obediente à sua fé diante de Deus, Deus vai te honrar. E se alguém quer manipular a sua fé ou explorar ela, vai dar conta a Deus. Vai com certeza. Porque o juízo de Deus virá na terra. E a Bíblia diz que os anjos, no arrebatamento, eles vão ajuntar todos os escândalos e todo o joio e vai ser queimado. E o trigo, que são os salvos em Cristo, vai ser levado à direita de Deus Pai. E eles vão ouvir a palavra. E o próprio Jesus, o Mestre Nazareno, vai dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai e possui por herança o que está preparado, ou seja, o que ele trabalhou, que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Então tem um Deus que está trabalhando, tem um Deus que está operando, e às vezes você não entende a operação de Deus. A operação de Deus não é como um médico que opera alguém, não. A operação de Deus é sobrenatural. A operação de Deus é mistério, mas é um mistério fundamentado e alicerçado na palavra. Porque Jesus é a palavra, Ele é o verbo, e quando Ele dá ordem, tudo obedece. Vamos à conclusão então. O nosso Deus trabalha dia e noite em prol dos seus filhos, e ainda trabalha também para salvar homens ingratos e infiéis, fazendo o sol nascer sobre maus e bons, mandando a sua chuva sobre justos e injustos. Isso está registrado lá em Mateus 5:45. Então está aí a palavra do Senhor Deus Jeová, o Eterno de Israel, o Deus que trabalha. Ele está trabalhando para te abençoar e para te salvar. Amém? Que Deus abençoe, e as palmas é para o Senhor Jesus. Glória a Deus.